Marketing Digital, com Fernanda Muzardo. Fernanda Muzardo, sempre às terças por aqui. Vamos falar hoje de um tema específico dentro do marketing digital, do mundo do marketing digital, que é o Google Trends, essa plataforma do Google, e como isso pode ser usado para o SEO e criação de conteúdo. É um tema importante, aliás, como sempre por aqui. Fernanda Muzardo, boa tarde para você. Boa tarde, Joyce. É um tema extremamente importante porque criar conteúdo sempre será um gargalo para as marcas, não importa o tamanho delas. Chega aquela hora que qual conteúdo é mais interessante ou qual abordagem é mais interessante. E eu não sei você, Joyce, mas me dá um branco às vezes. A gente está sempre criando conteúdo que chega uma hora que você dá um branco, dá um apagão e fica sem ter para onde ir. E é justamente por isso que eu trouxe esse tema de hoje, quando a gente não sabe mais para onde ir, nem mesmo qual abordagem a gente pode adotar para uma produção de conteúdo, é que eu trouxe o Google Trends. Você já ouviu falar dele? O Google Trends, eu confesso que sim, mas eu aprendi com uma boa professora, viu, Fernanda Muzardo? É uma boa professora, uma das antigas, eu diria. Então, o Google Trends é uma ferramenta gratuita do Google, ela é bem antiga, tá? Não é porque nós já utilizamos, Joyce, mas é porque ela realmente é antiga. Ela foi criada lá em 2006, mas é pouco explorada no dia a dia. O Google Trends, ele exibe os termos mais populares em tempo real e no longo prazo também, mas ele também mostra o interesse por uma palavra-chave e a variação por região. Então, esses dados são bem preciosos para a gente entender a sazonalidade, a localização das buscas e principalmente as pesquisas relacionadas, e aí que mora a informação mais valiosa. Isso vai ajudar a gente tanto na criação do conteúdo quanto no direcionamento, para qual viés, para qual linguagem a gente precisa direcionar essa criação. Vamos dar um exemplo bem prático, porque aqui a gente, além de explicar sobre os nossos temas, a nossa pauta, a gente também fala sobre como que a gente pode traduzir isso para o nosso dia a dia. Se procurar, por exemplo, o cirurgia plástica no Google Trends, ele vai trazer para a gente o interesse ao longo do período. O gráfico que ele exibe mostra como evoluiu o volume da pesquisa com o passar dos meses e dos anos, vai trazer o estado com maior volume de busca e logo após essas informações, traz as pesquisas relacionadas ao tema. No caso do exemplo que eu estou citando aqui de cirurgia plástica, ele traz o seguinte cenário: cirurgia plástica parcelada em 36 vezes, tabela de preço, pomada para cicatriz. Então, essas pesquisas são as pesquisas que o usuário está fazendo, que são relacionadas ao tema que eu procurei, no nosso exemplo, cirurgia plástica. Então, com esse resultado, com essas informações, já nos dá um gancho para produzir conteúdos que possam explorar mais essas temáticas, porque a gente já entende que esses são os assuntos que o usuário mais pesquisa, mais está interessado. Então, com essas informações, por exemplo, dá para criar um conteúdo explicando mais sobre as questões do Conselho de Ética, que não permite a gente falar ou abordar os conteúdos de valores e promoções na área médica. Dá para criar, por exemplo, um conteúdo sobre como cuidar para ter uma cicatriz mais discreta, ou de repente os tipos de pomadas ou as pomadas mais indicadas de repente para determinadas cicatrizes. Enfim, ele traz justamente o que o usuário pesquisa sobre um tópico, e se a gente entra dentro desse tópico, ele ainda consegue detalhar mais. Isso traz muita informação e insight quando a gente tem aqueles brancos, aqueles bugs para onde a gente vai, para essa dúvida eterna de que tipo de conteúdo a gente vai trabalhar. Como comentei um pouco antes, ele também exibe as informações da evolução do termo. Então é possível também saber se alguma palavra está em declínio, que daí a gente também já consegue evitar essa palavra ou deixar realmente de usar, porque sabe que não chamará mais a atenção do usuário. E como o tema de hoje, né, é como usar para SEO, mas também para a criação de conteúdo, não se restringe só às questões de busca, tá? A busca das palavras-chave ali diretamente no buscador, porque dentro do Google Trends é possível filtrar por canais, por exemplo, pesquisa na web, que seria essa pesquisa abrangente ali do próprio buscador, pesquisas por notícias e ainda pesquisa no YouTube. Logo também isso traz um bom insight dos termos que são considerados ali um volume bem expressivo de pesquisa do próprio YouTube. Outra informação que a gente também consegue trabalhar na produção de conteúdos e de vídeos para o próprio canal da empresa.
Como ele também traz informações de estados e regiões, isso vale para a gente criar conteúdos mais regionais. Por exemplo, se a gente sabe que há um volume significativo de busca de um produto, de um termo, de um serviço, de uma determinada região, a gente tanto pode usar essa informação para criar um conteúdo, quanto a gente pode direcionar uma campanha paga somente para aquela região específica, porque há uma demanda, há um interesse do usuário. Outra forma bem interessante do Google Trends para a criação desses conteúdos é pensar nos grandes players do mercado, e principalmente no nome deles. Vamos dar um exemplo de novo. Vamos pensar que a gente é uma loja local de semijoias. Eu posso usar o nome das marcas nacionais para entender como a busca por elas e quais são os produtos que as pessoas estão buscando relacionadas a essa marca. E, a partir disso, conseguir direcionar a minha estratégia de conteúdo e até mesmo direcionar até para qual volume de produtos eu preciso ter mais em estoque ou tentar fazer algumas outras ações. Por quê? Porque eu tenho informação do interesse do usuário, daquilo que ele está realizando em pesquisas na internet de forma em geral. Agora também, Joyce, não adianta usar o Google Trends sem pensar numa organização de conteúdo, sem pensar numa criação de cronograma. Até aproveito, lanço aqui o desafio para o nosso ouvinte para que ele prepare um bom conteúdo, um bom cronograma para novembro. Pode pensar, puxa, mas agora é 10 de outubro, mas novembro é um mês bem importante para a gente, é mês de Black Friday, então quanto mais a gente conseguir se preparar e se planejar, é melhor. Faz esse cronograma, pensa um pouco antes, porque aí a gente consegue planejar o conteúdo, consegue produzir um conteúdo melhor, consegue pesquisar mais a fundo para saber aquilo que realmente é mais interessante, e quanto mais organizado e pensado for, melhor será aproveitado todas as informações, melhor será aproveitado as ferramentas e consegue também criar com mais qualidade. E não esquecer, né, Joyce, que a gente sempre fala aqui, quanto mais a gente conseguir testar, melhor. Então, usem as ferramentas para fazer esses testes e adaptar tudo que a gente fala aqui na nossa coluna todas as terças, que é a melhor coluna do Sul do Brasil. Tenta traduzir isso para o seu negócio, para a sua realidade. Então, são essas as informações de hoje. Você captou tudo? Eu espero que sim, mas se ficou alguma dúvida, depois da coluna estará no cbncuritiba.com.br para maratonar com conhecimento, não é verdade, Fernanda? E todas as terças